Oi, meu nome é Rafaela, tenho 23 anos e sou mãe da Ágata. Eu estava num relacionamento de 3 anos e eu estava com 18 anos. Foi um baque assim, mas não foi aquele espanto assim. Mas a gente levou, a gente decidiu levar adiante essas coisas. Aí teve o procedimento, quase não teve o pré-natal, essas coisas, né? Mas a gente levou. Ela nasceu prematura, tudinho. Mas não foi tão susto assim. Eu já morava com a minha mãe, então ela foi a primeira a saber, aí ela contou para os outros. Eu não tive esse trabalho. Ela contou pro resto da família, aí eu fiquei só aqui, como eles moram longe. Mas foi tudo normal. Só descobri quando ela nasceu. 2 dias depois, né, que eles ficavam olhando assim, falando, não, ela não tem, ela tem, ela não tem. Os médicos entravam todo dia um médico diferente, então... Aí eles só contaram quando ela nasceu, a psicóloga chamou, tudo na sala particular. Contou, mas eu não tive o baque. Aí o baque foi quando ela fez esse exame para saber se ela tinha algum órgão fora do... incompleto, né, ou problema no coração. Aí deu o problema no coração. Mas fora com a síndrome de Down não teve espanto para ninguém. Ela ficou internada por conta de precisar fazer exame e porque ela ficou com icterícia, então ela teve que tomar banho de luz. Mas fora isso não teve no início. Aí ela, até com problema no coração, eles liberaram logo ela na Santa Casa. Ela nasceu com 8 meses, mas não teve esse negócio de prematuro. Ela não nasceu nem com baixo peso nem nada. Ela ficou depois por conta do problema no coração, mas não afetou tanto assim logo no início, só veio afetar depois. A síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células dos indivíduos em vez de 2. Por isso, ela também é conhecida como trissomia do cromossomo 21. Além do comprometimento cognitivo, pessoas com síndrome de Down apresentam algumas características físicas em comum que são bem peculiares à síndrome de Down. A gente sabe que a expectativa diante da chegada de uma criança numa família, na vida de um casal, é muito grande. Cria-se expectativas baseadas em padrões que a sociedade impõe considerados normais. E uma criança, ao chegar e teoricamente não se encaixar neste padrão, os pais tendem a viver um processo até mesmo de frustração. E aí surgem alguns sentimentos na vida dos pais, das mães, de culpa. Só que a gente precisa entender que a síndrome de Down é uma condição genética. O comportamento dos pais não influencia na condição que a criança chega até essa família com síndrome de Down. Então, o conselho que eu dou aos pais que têm uma criança com síndrome de Down ou está aguardando o nascimento dessa criança e através do pré-natal, da ultrassom morfológica que pode já apresentar características, pontuar características na criança, venha a portar a síndrome de Down, é importante esse pai e essa mãe, acima de tudo, amar essa criança, não permitir que a sua expectativa seja quebrada, seja frustrada e, acima de tudo, não deixar nenhum sentimento de culpa entrar no coração. Ela tem a personalidade forte, é bem imperativa, gosta de ser do jeito dela, se não for, ela discorda muito, faz uma coisa assim, vamos dizer que ela é mandona, né? Ela não gosta de fazer o que os outros mandam. A pessoa com síndrome de Down, ela tem características físicas bem peculiares. Então, uma das maiores características da pessoa com síndrome de Down são as características físicas que elas apresentam, que faz com que sejam identificadas de forma mais precisa uma pessoa com síndrome de Down. Além das características físicas, a pessoa com síndrome de Down ela tem um determinado comprometimento cognitivo e isso varia de pessoa para pessoa. E aí, como que se pode ser trabalhado esse comprometimento cognitivo? Através de uma reabilitação cognitiva com profissionais, psicólogas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacional, uma equipe de profissionais qualificados que vão ajudar no processo da reabilitação cognitiva desse indivíduo para que ele possa ter uma vida mais funcional possível. Acho que na forma de adaptar ela para ser independente, né? De
de querer o que ela quiser fazer, se ela quiser estudar, o que a faculdade que ela quiser fazer. Criar ela normal, uma forma assim que é para ela se adaptar, dizer que ela não tem uma diferença. Mesmo ela tendo uma síndrome, ela é uma pessoa comum, vamos dizer assim. Então ela vai crescer de uma forma comum, vai estudar, vai fazer o futuro dela. Eu levo ela normal para os atendimentos dela, ela está frequentando a escola normalmente, qualquer criança não tem uma restrição, ela compartilha de tudo, ela só faz o tratamento dela separado. Mas eu deixo ela socializar com todo mundo para ela aprender da mesma forma. Eles falam, põe ela numa sala separada com uma criança especial. Não, ela vai socializar com a criança normal por conta que não tem diferença. Ela tem que aprender da mesma forma que um está aprendendo, é o dela, para ela saber que ela é igual. Não é porque ela tem uma síndrome de Down que ela vai, eu sou diferente. Não. Nós acabamos esquecendo de quando éramos crianças, de quando éramos adolescentes, de quando éramos jovens. Então, quando nós éramos crianças, o que nós mais gostávamos de fazer? Brincar. Quando nós nos tornamos adolescentes, tinha características peculiares da adolescência, né? A adolescência nessa transição para a vida adulta. Quando nós éramos jovens, nós tínhamos também características específicas. E quando nós nos tornamos adultos, parece que nós esquecemos daquilo que a gente queria desfrutar quando éramos criança, quando éramos jovens, quando éramos adolescentes. Então, o que é importante? Importante é os pais compreenderem que o período da infância precisa ser bem vivida. Então, permita que o seu filho seja incluído. Não tenha uma postura capacitista, onde você vai impedir o seu filho de ser incluído na sociedade, na escola, nos grupos infantis. Pelo contrário, sempre monitorando, sempre com cuidado, mas permita a sua filha, o seu filho ser criança. A gente precisa permitir as nossas crianças serem crianças, brincarem, correrem, chorarem quando necessário, passar por processo de frustração, porque faz parte a frustração na vida e na infância não vai ser diferente. Mas eu deixo aqui aos pais esse conselho. Busque conhecimento a respeito da condição do seu filho, da sua filha, busque saber mais sobre a síndrome de Down, sobre a condição que o seu filho se encontra, para que você seja o maior incentivador dessa criança, para que ela tenha um processo de desenvolvimento funcional, para que ela tenha um processo de desenvolvimento que venha trazer benefícios sociais, emocionais, para ele e para ela. Então é importante os pais terem conhecimento, porque o conhecimento é a base de tudo. Procure ajuda profissional, busque entender mais da condição do seu filho e, acima de tudo, inclusão. Inclua. Nós precisamos trabalhar a inclusão social, a inclusão escolar, para que a gente possa a cada dia mais ter uma sociedade mais inclusiva. Bom, o conselho para os pais, assim, que eu imagino aqui, não é para ter medo, porque só é um cromossomo a mais. A diferença é que só tem um cuidado a mais um pouco, porque uns nascem com uma cardiopatia, mas muitos não, é bem poucos por cento que nascem, né? E o conselho é que não se assuste, porque é uma criança normal, comum, só com uma característica diferente. E vamos se dizer assim, mas todo mundo, ninguém é igual, né? Então, cada um tem a sua característica, a sua personalidade, então não tem que se assustar. É só seguir a vida, porque vai ter os momentos ruins, mas vai ter um momento de felicidade. Então, é normal assim.